Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira pós a abolição. Após a abolição da escravatura no Brasil em 1888, foram implementados diversos mecanismos para promover a inserção dos negros na sociedade brasileira. Esses mecanismos incluíram a aprovação de leis como a Lei do Ventre Livre, 1871, a Lei dos Sexagenários, 1885, e a Lei Áurea, 1888, que concedeu a liberdade aos escravos. No entanto, apesar dessas medidas, a inserção dos negros na sociedade pós-abolição foi marcada por desigualdades persistentes e discriminação. A falta de políticas públicas efetivas para promover a inclusão e o preconceito racial foram obstáculos para a igualdade de oportunidades. Os negros enfrentaram dificuldades na obtenção de acesso à educação, empregos dignos e terra. A maioria dos negros foi relegada a trabalhos mal remunerados e condições precárias, o que perpetuou as desigualdades sociais e econômicas. Além disso, a discriminação racial dificultou o acesso dos negros aos espaços de poder político e à plena participação cidadã. Esses resultados são reflexos de um legado de séculos de escravidão e racismo estrutural no Brasil, que persistiu no período pós-abolição. A falta de políticas de reparação e a ausência de medidas efetivas de combate ao racismo contribuíram para a manutenção das desigualdades e discriminações enfrentadas pelos negros na sociedade brasileira. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira pós-abolição. Após a abolição da escravatura no Brasil em 1888, foram implementados diversos mecanismos para promover a inserção dos negros na sociedade brasileira. Esses mecanismos incluíram a aprovação de leis como a Lei do Ventre Livre, 1871, a Lei dos Sexagenários, 1885, e a Lei Áurea, 1888, que concedeu a liberdade aos escravos. No entanto, apesar dessas medidas, a inserção dos negros na sociedade pós-abolição foi marcada por desigualdades persistentes e discriminação. A falta de políticas públicas efetivas para promover a inclusão e o preconceito racial foram obstáculos para a igualdade de oportunidades. Os negros enfrentaram dificuldades na obtenção de acesso à educação, empregos dignos e terra. A maioria dos negros foi relegada a trabalhos mal remunerados e condições precárias, o que perpetuou as desigualdades sociais e econômicas. Além disso, a discriminação racial dificultou o acesso dos negros aos espaços de poder político e à plena participação cidadã. Esses resultados são reflexos de um legado de séculos de escravidão e racismo estrutural no Brasil, que persistiu no período pós-abolição. A falta de políticas de reparação e a ausência de medidas efetivas de combate ao racismo contribuíram para a manutenção das desigualdades e discriminações enfrentadas pelos negros na sociedade brasileira. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira pós-abolição. Após a abolição da escravatura no Brasil em 1888, foram implementados diversos mecanismos para promover a inserção dos negros na sociedade brasileira. Esses mecanismos incluíram a aprovação de leis como a Lei do Ventre Livre, 1871, a Lei dos Sexagenários, 1885, e a Lei Áurea, 1888, que concedeu a liberdade aos escravos. No entanto, apesar dessas medidas, a inserção dos negros na sociedade pós-abolição foi marcada por desigualdades persistentes e discriminação.
A falta de políticas públicas efetivas para promover a inclusão e o preconceito racial foram obstáculos para a igualdade de oportunidades. Os negros enfrentaram dificuldades na obtenção de acesso à educação, empregos dignos e terra. A maioria dos negros foi relegada a trabalhos mal remunerados e condições precárias, o que perpetuou as desigualdades sociais e econômicas. Além disso, a discriminação racial dificultou o acesso dos negros aos espaços de poder político e a plena participação cidadã. Esses resultados são reflexos de um legado de séculos de escravidão e racismo estrutural no Brasil, que persistiu no período pós-abolição. A falta de políticas de reparação e a ausência de medidas efetivas de combate ao racismo contribuíram para a manutenção das desigualdades e discriminações enfrentadas pelos negros na sociedade brasileira. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br